Olá, meus amores, bem-vindos aqui ao canal Respire Zen. Sou Daiane Magalhães e hoje o assunto aqui do vídeo é sobre propósito de vida. Então eu trago verdades que não te contaram a respeito deste assunto e que certamente vão te auxiliar nessa jornada em descobrir o seu propósito, enxergar o seu propósito de vida. Então, propósito de vida, para a grande maioria das pessoas, ele se torna uma busca difícil, né? Se torna uma questão para as pessoas que trazem um certo desconforto, que trazem um vazio. Eu mesma passei por essa situação de um determinado momento da minha vida sentir essa necessidade e querer descobrir qual é o meu propósito, o porquê que eu estou aqui, né? Essa necessidade de ter uma razão maior, né, pela minha vida. Essa angústia acontece porque a maioria das pessoas não sabem que, na verdade, existem dois propósitos. O propósito primário, que é o mais importante, né? E o propósito secundário, tá? E eles devem andar alinhados, né? O propósito primário com o secundário precisam estar alinhados para que essa revelação, essa descoberta do teu propósito, ela seja mais plena. Então, a gente fala em busca, né, de propósito, mas na verdade, ela não é uma busca, né? Na verdade, seria uma busca sem achados, porque todos nós já trazemos o nosso propósito dentro da gente, né? O nosso propósito interno, ele já existe em nós. Então, o que a gente precisa é reconhecê-lo. Precisamos olharmos para dentro de nós e não buscar o nosso propósito fora. Então, o grande problema é que as pessoas, elas não estão num estado de plenitude interior, de conexão interior, né? Então as pessoas estão muito desconectadas de si mesmas. Então as pessoas não se conhecem. E é o que torna mais difícil, né, saber qual é o seu propósito de vida. Então, segundo o escritor Eckhart Tolle, no livro Uma Nova Terra, né, o despertar para o seu propósito de vida, ele diz que o estado de bem-estar, o nosso estado de bem-estar interior é a coisa mais importante que precisamos ter para então conseguirmos descobrir, né, o nosso propósito. Então, nesse estado, a gente se conectando conosco, a gente estando nesse estado de bem-estar interior, a gente vai encontrar, a gente vai saber o que eu quero da vida e o que a vida quer de mim. Então, só quem se conecta com com a sua verdadeira essência é que consegue entender a sua verdade interior, consegue sentir essa conexão, né? E isso é evolução. Então, o nosso maior propósito como ser é evoluirmos. Todos nós viemos, né, nessa passagem com o objetivo de evolução, né? Então, esse é o nosso propósito maior. E só após isso, só após evoluirmos como ser, nos reconhecermos internamente, vamos encontrar essa paz interior, né? Essa mais autêntica alegria de viver. E assim vem a revelação. E assim a gente vai nos descobrirmos como seres e entendermos qual é o nosso propósito de vida. Então, essa clareza
sobre nós mesmos, que ela é extremamente necessária. Então, resumidamente, né, o propósito primário. O propósito primário é o propósito interior. Ele está ligado ao ser. Ele é atemporal. Então, ele se realiza na medida que você se encontra, na medida que você encontra a paz interior, né, a sua plenitude de vida. E o propósito secundário, ele é exterior, ele é ligado ao fazer, ele é temporal. Então, o nosso propósito maior, né, o nosso propósito interior, ele inicia com o nosso despertar, né? Ele é essa nossa evolução. Ele é ter consciência de nós mesmos. Então, essa evolução, esse despertar, ele é um processo gradual. Não acontece do dia para a noite, não existe uma fórmula pronta. O que existem são ferramentas que nos auxiliam a termos mais conexão com nós mesmos. Só que ela é particular para cada um, para cada indivíduo, né? Tem pessoas que optam por meditação, e enfim, isso é apenas uma ferramenta. Mas essa evolução, esse despertar para nos autoconhecermos, ela simplesmente acontece. Como eu disse antes, ela é um processo gradual. E o que acontece é que a maioria das pessoas fantasiam com esse momento, como se a descoberta de um propósito fosse um fenômeno, acontecesse, sei lá, fossem tocar trombetas, fosse... Ó, o leão passando. Leão, com licença. Desce, filho. Voltando. Então, as pessoas fantasiam com esse momento, né? Como se fossem tocar trombetas, ter fogos de artifício, que viesse essa revelação do nosso propósito numa visão ou numa iluminação triunfal, mas não é assim. É bem diferente. É um processo gradual e normalmente é nas pequenas coisas que vai vindo os insights, é nas pequenas coisas, né? E focando esse processo de se auto-observar é que a gente vai interpretando, que vai sendo revelado para nós, né? Qual é nosso propósito. Então, na verdade, se tu chegou até aqui e para ti esse papo soa meio doido, muito incompreensível, tá tudo bem. E é um sinal, né? Se esse assunto não tá fazendo muito sentido para você, é um sinal que o teu processo de despertar, ele não começou. O que certamente a descoberta do teu propósito, ela vai ser um pouquinho mais trabalhosa, porque tem coisas antes, né? Então, você tem que trabalhar um pouco mais em se autoconhecer, né? Nesse teu despertar da consciência. Mas, se tu, assistindo até aqui, esse assunto, ele já fez sentido para ti, é sinal que o teu processo de despertar da consciência já iniciou. Então, que tu já está no caminho, ou talvez até mesmo já saiba, o teu propósito de vida. Então, é como eu sempre falo, na verdade, né? O processo de despertar, o processo da expansão da consciência, ele é um caminho sem volta, né? Quando vira uma chavezinha lá na tua cabeça e tu começa a despertar, começa a se interessar por isso, a querer se conhecer mais, a saber que tu tem muito mais a contribuir para a humanidade, né? E querer se entender melhor, não tem caminho sem volta.
Claro, o nosso ego, que está sempre trabalhando, né, ele pode atrapalhar o processo, né, é comum, né, e ele pode ou te estagnar ou até retardar essa tua jornada. Mas é de fato, sim, um caminho sem volta, e daí só tenha a deslanchar e evoluir a cada descoberta que tu fizeres sobre si mesmo. E o propósito secundário, né, ele é o propósito exterior. Então ele varia de indivíduo para indivíduo e sim, ele pode mudar ao longo da vida, mudar várias vezes ao longo da tua jornada, né? Porque nós vamos mudando, né? Como eu falei, o propósito primário, ele deve estar alinhado com o propósito secundário para atingirmos a nossa plenitude, né? E então, o propósito secundário, né, ele já acontece dentro dessa nossa evolução, né? Então, conforme vamos evoluindo, vamos mudando. Então, ao longo da vida, o nosso propósito secundário, ele pode ser alterado, sim. Ele não é eterno, né? Estamos sempre, né, num processo evolutivo. Então, o propósito secundário, ele é o fazer, né? Ele está ligado ao tempo, né? E ele é a nossa motivação, né? Então, é aquela velha pergunta, né, que a gente faz quando inicia, assim, nesse processo. O que que me faz, né? Qual é a motivação que eu tenho para acordar todos os dias de manhã? Então, essa motivação é o nosso propósito exterior. Ele é o nosso propósito secundário, né? Então, ele é o que traz sentido para o nosso momento presente, né? Então, ele é simplesmente fazer as coisas, né, no momento presente, com o amor pela vida, com gratidão, com vontade, com entusiasmo. Elas são as experiências que a gente decide viver. Então, né, a decisão é nossa. Então, o propósito secundário é o que nós escolhemos, né, fazer. Então, como eu já falei anteriormente, né, nós já trazemos lá no nosso ser, né, o nosso propósito. O que nós precisamos é abrir a mente, expandir a nossa consciência para que esse propósito se revele. A gente precisa se conhecer intimamente, profundamente, para sabermos qual é o nosso propósito. Por que eu voltei? Né? Não sei você, mas eu acredito, né, que a gente retorne, né? Eu acredito em vida após a morte, mas então, né? Por quê? Né? Tem um porquê que nós estamos aqui. Mesmo você que talvez não acredite, né? Por que você veio? Né? Tem um porquê. E a gente vem com essa missão. Então, se autoconhecer vai nos revelar isso. E as pessoas que ficam, né? E eu fui uma que por um período fiquei tempo nessa extenuante preocupação em querer saber meu propósito, né? Essa busca incansável lendo livros e fazendo técnicas e numa ansiedade em querer saber, né, o meu propósito. Isso foi um dos meus maiores obstáculos e é um dos maiores obstáculos que as pessoas enfrentam quando ficam nessa necessidade extrema de ter que ter, de buscar um propósito, né? Isso tira a nossa paz, isso tira a nossa capacidade de nos concentrarmos em viver no agora.
ele tira a nossa presença, ele traz um incômodo e isso só atrapalha o processo, né, de autoconhecimento, de nos conhecermos melhor, porque a gente daí não está em paz, né, a gente fica nessa angústia e isso acaba nos bloqueando. Então, agora que eu já te trouxe, né, verdades que talvez tu não soubesse, né, sobre a revelação, né, do seu propósito de vida, o que eu posso te dizer e o que vai te auxiliar nessa caminhada é que pare de buscar. Pare de buscar teu propósito de vida. Parece um pouco contraintuitivo, parece estranho, né? Mas, na verdade, como eu expliquei antes, ficar nessa busca, ficar nessa angústia, tornar esse processo algo, assim, doloroso, ele só vai te trazer bloqueios, né? Então, é bem como diz aquela música, né? Deixa acontecer naturalmente, tá? Porque a chave é se autoconhecer. A chave é olhar para si, é olhar para dentro, né? E como eu disse, ele é um processo. Então, antes, né? Antes de tu ficar buscando qual é o teu propósito, busque se autoconhecer, né? Busque entender o que você gosta, o que você não gosta, o porquê que você gosta daquilo, o porquê que você não gosta, se auto-observar. Então, ao tu despertar para si, né, para ti mesmo, ao tu começar a olhar para dentro, ao tu começar a se auto-observar, tu vai te conhecendo, tu vai conhecendo a tua essência. E é só assim tu vai estar aberto, né, para entender, né, para que se revele, né, esse qual é o teu propósito, né? Porque tu já trouxe, já está em ti. Então tu precisa estar em paz contigo mesmo. Tu precisa se conhecer, tu precisa buscar essa evolução. Aí só assim tu vai estar preparado para realmente entender, né? Ser revelado qual é o teu propósito de vida. Então era isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, que você tenha gostado do vídeo, que né, que esse vídeo possa te auxiliar, né, no teu processo, né, da revelação do teu propósito de vida. E se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e nos vemos na próxima. Beijo e tchau, tchau!